Senador Paulo Paim, parabéns pela realização de mais essa audiência pública. Parabenizo todos os expositores que me antecederam, que vão facilitar muito o meu trabalho. Vou poder saltar muitas telas, porque já abordaram brilhantemente o André, a Digliola, o querido Zanetti, a quem devemos toda a luta da Auditoria Cidadã, porque foi de autoria dele o artigo 26 do ADCT da Constituição, que prevê a auditoria da dívida. Então, Zanetti, muita gratidão por sua luta de tantas décadas e que a gente continua seguindo. O Zé Carlos, o Pedro, parabéns a todos, e aos que vão me suceder aqui, uma gratidão muito grande, porque a Carmen e o Josué têm contribuído muito para a auditoria cidadã da dívida. Então, o tema é a carga tributária. Eu botei aqui um panorama geral, muito já foi falado. A carga tributária no Brasil está em quase 33%, mas ela não é a mesma carga para todo mundo. Ela ela incide de forma profundamente desigual. Não respeita a capacidade contributiva, que é um princípio constitucional, não respeita a progressividade. A carga está muito concentrada na arrecadação, também já foi falado, 68 em âmbito federal, 26 no âmbito dos estados e apenas 6 no âmbito dos municípios, que é onde o cidadão vive, não é? Tá ao contrário a essa carga. Temos várias distorções, baixíssima tributação sobre os lucros distribuídos. Apenas o Brasil e a Estônia, senador Paim, não tributam os lucros distribuídos aos sócios. É um escândalo. As fortunas, as heranças, os latifúndios, rentistas, temos isenções absurdas sobre exportação, sobre a distribuição de lucros e aberrações que só existem no Brasil, como a dedução dos juros sobre capital próprio, que beneficia principalmente ao setor financeiro. Além da sonegação, que revela uma evidente necessidade de fortalecimento da administração tributária. Nós vimos ontem na Câmara uma crítica que nós temos praticamente o dobro de auditores aposentados em comparação com os ativos, o dobro de analistas. Por quê? Porque pararam de fazer concurso. O problema é a reposição em todas as categorias da administração tributária, em todos os níveis. Então, o problema não é que o povo está aposentando, o problema é que não está sendo reposta, né? Essa tabela foi divulgada pela Folha, e eles não falam em fuga da tabela, na verdade é sonegação, não é fuga não, é sonegação do imposto de renda e alívio, né? Alívio da carga. Olha só isso aqui, em vermelho é a renda isenta, em azul a tributável. Esse quadro já foi apresentado por outros de outra forma, mas aqui ele fica evidente. Quem ganha acima de 320 salários mínimos, olha lá, senador, não paga imposto. Por quê? Quem ganha acima de 320 salários mínimos são sócios dos grandes bancos. E a distribuição do lucro é isenta. Tá? Então, é aí que está o problema. Agora, não é esse o foco da carga tributária que está sendo discutida no projeto lá do senador, do deputado Rauli. Tá? Não é tributar os grandes lucros. Quem financia o Estado hoje? O consumidor e a classe trabalhadora. As transações financeiras e a propriedade praticamente dá pouco mais de 5%. Tá? Bens e serviços, 47%, renda, 20%, salários, 26%, mais de 26%. Então, esses outros gráficos já foram apresentados de outra forma. O Brasil tem a menor carga tributária sobre renda, lucro e ganho de capital entre os países da OCDE, entre todos esses comparados aí. Tem uma das menores cargas sobre propriedade. Eu vou passar rápido, porque isso já foi dito. Então, quando a gente olha essa notícia recente, que o Brasil tem a maior concentração de renda do mundo, ela não é um acaso.
Isso decorre do modelo tributário distorcido aplicado no Brasil. Isso não é um acaso, é planejado para ser assim. E esse último estudo da esse último estudo da Oxfam revelou que apenas 6 indivíduos no Brasil, não é 6%, 6 indivíduos concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Isso decorre desse modelo que nos coloca nessa posição vergonhosa, porque o Brasil, nona economia mundial, tem a pior distribuição de renda no mundo e não atende aos direitos humanos. Nós temos 79, estamos no 79º lugar no ranking dos direitos humanos. Isso é uma vergonha para todos nós, É uma vergonha, essa vergonha aumenta ainda mais quando nós levamos em consideração as potencialidades do Brasil. O Brasil é o país da abundância, rico sob todos os aspectos. Temos aqui a maior riqueza mineral, maior reserva de água, maior área agricultável, todas as matrizes energéticas, etc. Mas vivemos um cenário de escassez, com uma crise inaceitável. Uma crise construída principalmente por esses fatores aí. O que separa a nossa realidade de abundância desse inaceitável cenário de escassez em que nós nos encontramos? É o modelo tributário, é a política monetária do Banco Central, é o sistema da dívida que juntos conformam esse modelo econômico forjado para ser concentrador de renda e de riqueza. Então, não é um acaso, as coisas estão construídas para funcionar dessa forma. Então, eu queria rapidamente passar sobre isso, porque enquanto os estados estão nessa penúria, a política monetária aplicada pelo Banco Central, ela garante juros elevadíssimos aos rentistas, ela faz contratos de swap cambial, que não poderiam nem ser chamados de cambial, porque não são em moeda estrangeira, são contratos feitos em moeda nacional, liquidados em moeda nacional, usam a moeda estrangeira apenas como parâmetro, tem inclusive um relatório brilhante de auditor do TCU sobre isso. É ilegal. Olha aquela notícia ali. Provocou prejuízo de quase 120 bilhões entre 2014 e 2015. Foi um dos fatores da crise, porque essa despesa comprometeu as finanças públicas, gerou dívida para cobrir, além de sangrar o orçamento público. E o Brasil remunera a sobra de caixa dos bancos. Nós estamos fazendo uma denúncia, eu trouxe aqui esse folheto, foi distribuído para todos os presentes. Quem está nos assistindo pela televisão pode acessar a página da Auditoria Cidadã. Entre 2014 e 2017, em apenas 4 anos, foram destinados quase R$500 bilhão, 450 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Sobra dinheiro no caixa dos bancos. Em vez do Banco Central deixar esse dinheiro lá, porque o que os bancos iam fazer com esse dinheiro? Eles iam querer emprestar, eles não iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta. Para emprestar, o que eles teriam que fazer? Reduzir os juros. Imaginem a nossa economia irrigada com R$1,157 bilhões, que é o valor que chegou essa operação compromissada ano passado. Imagina a nossa economia irrigada a R$1,157 bilhões a juro baixo. Cadê a crise? Acabou a crise. Então, esse fator aí é um dos mecanismos de política monetária que, ao mesmo tempo, gera dívida pública, cria uma despesa de R$500 bilhão em 4 anos, e amarra a economia do país, porque o juro é que amarra a economia. Então, o sistema da dívida está operando em âmbito federal, em âmbito estadual. O funcionamento do sistema da dívida é denunciado aí no orçamento público, também distribuímos. Quem está nos assistindo pela internet, acesse na nossa página. O orçamento executado todo ano, o orçamento federal executado, destina quase a metade dos recursos para juros e amortizações. Olha quanto vai para os estados. Em 2017, foi 8,6
para os estados. Para todos os estados, municípios também. Está tudo embutido aí. Então, que federalismo existe no Brasil? Se a banca leva quase a metade dos recursos orçamentários e todos os entes federados, estados e municípios, ficam com menos de 9%. Inviável. O federalismo, parabéns quem todos mencionaram aqui até agora, tem que ser rediscutido nesse país. Muita gente critica esse nosso gráfico. Fala que a gente soma juros e amortizações. Sabe por que a gente soma? Porque a gente já provou com dados, isso está na nossa página, foi denunciado na CPI da dívida, já está no Ministério Público e até hoje nada aconteceu. Está havendo uma fraude. A maior parte dos juros estão sendo contabilizados como se fosse amortização. Essa é a mega pedalada de centenas de bilhões que ninguém põe a mão nisso aí. A crise forjada pela política monetária, dos altos juros, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, do swap, da emissão excessiva de títulos, está justificando um pacotaço de medida que prejudica os entes federados, prejudica a sociedade brasileira, prejudica os direitos sociais e dá mais benesse ainda para o setor que provocou a crise. Está aí a emenda 95, a emenda 93, a lei 159, a reforma da Previdência, essa lei absurda, 13.416, que autorizou a impressão do real no exterior, aviltando a nossa soberania, reforma administrativa, privatizações da Eletrobras, da Petrobras, que está sendo fatiada, está sendo privatizada, da Casa da Moeda. Estamos perdendo todo o nosso patrimônio. Tanto é que estamos aí numa crise absurda e a Bolsa de Valores está bombando. Por quê? Por causa da venda das nossas empresas, tá? E no meio de tudo isso, um esquema financeiro fraudulento que nós estamos denunciando aí com a criação de novas estatais para operar o esquema da securitização. Então, no caso dos estados, eu não vou ter que falar muito, porque a Carmen e o Josué vão falar, mas, gente, a origem da dívida dos estados, ela começa lá na década de 70, nós pesquisamos todas as resoluções do Senado que aprovaram as dívidas dos estados, senador. A maioria dessas resoluções nem fala quem era o agente credor, nem fala qual era a finalidade do empréstimo. Várias resoluções, empréstimos tomados em paraísos fiscais. Olha, na década de 70, com aquela dificuldade toda de comunicação, como é que o estado do Pará ia chegar na Ilha Caimã? É um processo altamente discutível. Essa dívida explodiu a partir da década de 90 devido à política monetária federal. Não foi culpa dos estados, não explodiu porque os estados se endividaram ou gastaram mais do que ganham, como gostam de acusar. Depois veio o refinanciamento da 94, 96 em condições abusivas, que provocou o crescimento exponencial da dívida e abriu espaço para negócios ilícitos. Eu quero chamar a atenção para um fato que quase ninguém menciona. Lá, quando a dívida dos estados foi refinanciada, a maior parte era passivo dos bancos que foram privatizados. Não era dívida dos estados. Vocês se lembram que o refinanciamento coincidiu com a privatização dos bancos estaduais que todos os estados tinham? Como é que esses bancos foram privatizados? Foram entregues como uma joia rara. E o passivo dos bancos virou dívida dos estados. Foi somado à dívida dos estados. A maior parte, até o Rio Grande do Sul, que o Banrisul não foi privatizado, uma parte do passivo transladou para o estoque da dívida. Um absurdo. Os estados já pagaram várias vezes essa dívida e continuam devendo. Eu coloquei aqui apenas o dado do Rio de Janeiro, porque a Auditoria Cidadã produziu uma nota técnica. É um estado que está em estado de realmente calamidade, fechando a UERJ, uma das universidades mais importantes do Brasil. Olha só, depois vocês podem acessar a nossa nota técnica, tem ali o link, mas o estado do Rio de Janeiro teve uma dívida de 15 bilhões refinanciada lá em 99. Desses 15 bilhões, o estado pagou 2 bilhões à vista, com royalty do petróleo. Então, o valor refinanciado lá foi 13. Até março de 2017, o Rio pagou 29 bi e ainda devia 61,6 bi ao Tesouro Nacional. O que aconteceu? O estado do Rio
já fez aquele plano de refinanciamento da lei complementar. Sabe o que esse plano de refinanciamento exigiu? A implantação do esquema da securitização lá, tá? Então, é um absurdo. A novela da dívida dos estados vem se arrastando. A lei complementar 148 não falava em juros compostos, falava em juros simples. Essa lei foi depois editado um decreto regulamentando essa lei que exigiu juros compostos. Vários estados entraram no Supremo e ganharam liminares. Isso foi tudo deixado de lado. E veio a 156, a Lei Complementar 156, aplicando a moratória da dívida dos estados, como muito bem disse o Pedro, é uma moratória que não perdoa, a dívida vai para o estoque. Essa 159 exige as privatizações, aplica a emenda 95 nos estados, tá? E pior, os acordos que já estão sendo feitos estão exigindo a implementação do esquema da securitização. Então, nos minutos que me restam, eu quero fazer essa denúncia, porque ainda que a gente chegue no melhor modelo tributário do mundo, ainda que todos esses sonhos que estão aqui, sonhos possíveis, que estão aqui nesse estudo de uma reforma tributária solidária, ainda que isso aqui se torne realidade, olha o que o esquema da securitização faz. Os recursos pagos pelos contribuintes vão para a rede bancária, não é assim que funciona? Hoje, a rede bancária tem que colocar na conta do ente federado em D+2. 2 dias depois, o dinheiro que o contribuinte paga tem que cair na conta do ente federado correspondente. O que o esquema da securitização faz? Cria uma conta vinculada no meio do caminho. Então, os recursos arrecadados de contribuintes não irão mais diretamente aos cofres públicos. Eles vão para essa conta que, teoricamente, é vinculada à empresa estatal criada para operar esse esquema, mas o contrato que é feito com a rede bancária para possibilitar esse desvio do fluxo de arrecadação diz o seguinte: o banco não pode acatar nenhuma ordem dessa empresa estatal. O banco não pode acatar nenhuma ordem do ente federado. O banco tem que dar livre acesso ao investidor a essa conta. Então, quem manda nessa conta? O investidor. Quem vai mandar a arrecadação tributária? O investidor. Isso está escondido em milhares de páginas de contratos, porque para você esconder o desvio da arrecadação tributária, você tem que criar essa propaganda que está aí nos jornais, que esse esquema vai arrecadar a dívida podre. Mentira! Dívida podre não entra nesse esquema. O que está sendo cedido é o fluxo da arrecadação, é o dinheiro que cai no banco. Pouquíssimas pessoas estão vendo isso. Por isso, a Auditoria Cidadã tem denunciado, tem distribuído materiais e vai lançar um curso para alertar, porque até gestores honestos estão embarcando nisso aí, porque a propaganda e a pressão é brutal. O que nós vimos no caso de Belo Horizonte, onde esse esquema funcionou? Antes, eu quero mencionar a emenda 95, que estabeleceu o teto por 20 anos para todas as despesas primárias, deixou de fora os gastos com a dívida e deixou de fora os gastos com o aumento de capital desse tipo de empresa, tá? Se vocês lerem os projetos de lei em andamento aqui no Congresso, vocês não vão entender. São projetos que a gente fala de cifrados, eles não revelam. Então, a Auditoria Cidadã tem feito uma série de documentos, fez vídeo, depois vocês podem acessar. Assessoramos uma CPI da PBH Ativos em Belo Horizonte. A CPI comprovou. O que está por trás disso? Realização de uma operação de crédito ilegal, disfarçada. Desvio do fluxo de arrecadação durante o seu percurso na rede bancária. E, pasmem, cessão fiduciária dos créditos. O que é cessão fiduciária? Transferência de propriedade. Está sendo feita a transferência de propriedade da conta de arrecadação. Além de todos esses absurdos, a CPI provou que no período de apenas 3 anos de funcionamento, numa operação de 200 milhões, isso gerou um prejuízo de 70 milhões ao município de Belo Horizonte. E o nosso pessoal lá já está articulando uma ação popular, porque esse dinheiro tem que voltar para o orçamento público, tá? Esse esquema é ilegal, até o Tribunal de Contas e vários órgãos de controle têm denunciado, mas o ex-ministro Meirelles já foi ao TCU dizendo que não é.
deixamos aqui o link para vários documentos da Auditoria Cidadã, denunciamos a aprovação do PLS 204 aqui no Senado, passou de raspão. Por que nós denunciamos? Porque nós realizamos, inclusive com o apoio do senador Paim, várias audiências públicas, seminário internacional, folhetos, vídeos, visitamos todos os gabinetes, todos os senadores foram alertados. E, infelizmente, 43 senadores votaram e esse absurdo foi aprovado. Esse absurdo que desvia a arrecadação tributária. O que acontece com esse desvio, gente? Se hoje o nosso problema é disputar recursos orçamentários, esse recurso que é desviado durante o seu percurso pela rede bancária não vai compor o orçamento público, tá? Nós estamos falando de um pagamento por fora. É gravíssimo. Então, peço a todos que acionem essa petição que nós fizemos no Avaz. Vocês, ao assinarem essa petição, vocês estarão pressionando os deputados a votarem contra o PLP 459 de 2017. O mesmo projeto que tinha o número 204 aqui no Senado é 459 lá. Quem ganha com tudo isso que nós estamos falando aqui? Os bancos. Mesmo em 2015, ano em que a economia brasileira encolheu quase 4%, como já foi denunciado aqui nessa mesa hoje, o lucro dos bancos subiu 20%, senador. E os bancos ainda fizeram uma provisão de 187 bilhões. Tiveram um lucro de 96 e ainda fizeram uma provisão de 187. Ou seja, se eles não tivessem feito essa provisão, o aumento do lucro teria sido de um percentual muito maior, tá? O lucro bruto do Itaú ano passado, um único banco, foi 67 bi. E a distribuição desse lucro é isenta aos sócios. Então, a contribuição que a Auditoria Cidadã quer deixar aqui, além de referendar todas as propostas que já foram feitas, que nós estamos de acordo especificamente sobre a questão tributária, é tributar lucro distribuído, principalmente lucro do setor financeiro. Acabar com essa excrescência de dedução de juros sobre capital próprio. E fazer auditoria da dívida. Minimamente, um levantamento da dívida, tanto federal como dos estados, porque nós estamos pagando dívidas fraudulentas. Estamos pagando muito mais do que devemos. O endividamento público tem funcionado como um sistema da dívida, que está sangrando recursos públicos, não é? Deixamos aqui essas contribuições e agradecemos pela oportunidade. Muito grata. Nós que agradecemos, Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora-geral da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que as palestras dela sempre são comentadas, contadas e discutidas depois em outros espaços. E como você vai deixar aqui tudo que colocou, nós poderemos depois distribuir para aqueles que procurarem. Josué Martins, presidente do Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, SEAP Sindicato. Bom dia, senador.